Olá, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar da nossa enquete semanal, cuja pergunta foi: qual é a sua avaliação sobre o governo de Mohamed Morsi no Egito? As alternativas foram: A. Agora o Egito tem um sistema político democrático. B. Para ser uma democracia ainda é necessário uma nova constituição. C. Esse governo é uma ditadura de matriz religiosa. D. Só o presidente é escolhido democraticamente, não os outros poderes. Ou E. As eleições presidenciais ainda não podem ser consideradas democráticas. Bom, os nossos internautas, digamos, se dividiram principalmente entre as alternativas que dizem que esse governo é uma ditadura de matriz religiosa, ou a alternativa que diz que as eleições presidenciais ainda não podem ser consideradas democráticas. Mas, em geral, de modo geral, os nossos internautas realmente não consideram o governo do Egito democrático, né? Um sistema democrático. Bom, é uma pergunta que, como sempre, requer uma análise de cada uma das alternativas, né? Então, bom, a alternativa A. Agora o Egito tem um sistema político democrático. Bom, seria bastante complicado isso, por quê? É fato que o presidente foi eleito, o presidente Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, foi eleito num sistema eleitoral onde se respeitou até certo ponto numericamente o voto dos eleitores. Mas a democracia não é só isso. Por exemplo, tem também o poder legislativo, que houve uma eleição alguns meses atrás para o Poder Legislativo, que depois foi invalidada pelo sistema judicial do país. Então, sem Poder Legislativo eleito democraticamente, não é possível se considerar um país democrático, né? Até o inverso às vezes ocorre. Os sistemas parlamentaristas têm basicamente só o parlamento, só o Poder Legislativo eleito diretamente, né? Depois o parlamento escolhe um primeiro-ministro, mas no caso do Egito, essa eleição parlamentar foi invalidada pelo sistema judicial, então realmente aí a gente cai em outra alternativa, né? Na B, para ser uma democracia ainda é necessária uma nova constituição, ou seja, até não serem realizadas eleições legislativas, válidas, né? Provavelmente será feita uma nova constituição. Essas eleições legislativas seriam essenciais para se considerar o país uma democracia. A alternativa C, esse governo é uma ditadura de matriz religiosa. Então, como essa alternativa se refere ao governo do Mohamed Morsi, o sistema político do país pode ainda não ser democrático, mas o governo foi de fato eleito pelo voto popular. Então, chamar de uma ditadura de matriz religiosa eu acho que não corresponde exatamente aos fatos, né? Houve um segundo turno, né? Houve uma disputa eleitoral, venceu o candidato da Irmandade Muçulmana, mas, claro, ainda o país precisa realizar eleições legislativas, não é só com um governo eleito que você consegue uma democracia. Bom, D. Só o presidente é democraticamente escolhido, não os outros poderes. Isso se verifica especificamente, ou seja, os juízes da Suprema Corte, enfim, não é o caso de ter uma estrutura nos três poderes, né, baseada no sistema democrático. Eles estão construindo, mas com certeza ainda não chegou no ponto em que pode ser considerado uma democracia plena. E as eleições presidenciais ainda não podem ser consideradas democráticas. Nesse caso, eu acho que, apesar claro, foi uma grande mudança política, né? Essa eleição presidencial foi realmente um avanço em termos de construção da democracia, mas foram dadas as condições mínimas para um sistema eleitoral democrático, pelo menos nas eleições presidenciais. Me parece que as eleições presidenciais, sim, foram um passo importante do Egito rumo à democracia.
Então, me parece que as alternativas B e D são alternativas. Na verdade, a alternativa que diz que só o presidente é democraticamente escolhido e não os outros poderes me parece bastante adequada. E também, para ser uma democracia, ainda é necessária uma nova Constituição. Também me parece bastante adequada. Bom, na semana que vem a gente vai discutir a nossa enquete semanal, cuja pergunta é: quanto às recentes mudanças econômicas em Cuba, você acha que A. não modificam consideravelmente a estrutura política do país, B. a médio prazo inevitavelmente trarão mudanças políticas no país, C. vão facilitar o fim do embargo econômico dos Estados Unidos, D. são apenas mudanças cosméticas, ou E. não influenciam a questão do embargo econômico dos Estados Unidos. Bom, lembrando que quem quiser se aprofundar sobre política internacional, especialmente sobre as eleições no mundo, pode acessar o sítio que eu produzo, o www.culturapolitica.info, onde eu analiso as eleições de caráter nacional nos 5 continentes. Então é isso e até a próxima!